Então, capítulo 24 de Josué, versículo 13 ao versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivavam, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, e comem de vinhas e olivais que não plantaram, diz a palavra do Senhor. Quantos aqui, os pais foram desbravadores aqui nessa região? Levanta a mão. Temos 1, 2, 3. Os demais, o Senhor plantou você aqui, né? Eles foram desbravadores, os demais. Então a palavra está de conformidade aqui, né? Ok? Versículo 14: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem é a sua casa? Quem é a minha casa? Mas nós temos que sermos boca de Deus. Nós temos que sermos boca de profeta. E de fato estarmos declarando, estarmos profetizando que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então a sua família, ela deve estar, e não somente deve estar, mas a sua família, ela deve permanecer debaixo do poder de Deus. O poder de Deus não precisa ser criado. O poder de Deus não precisa acrescentar nada dentro do que é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, ele deve ser invocado. O poder de Deus, ele deve ser clamado. O poder de Deus, ele deve ser manifestado através de cada um, através de cada uma, de cada um de vocês, de cada uma de vocês que estão presentes aqui nessa noite, de cada uma de vocês que creem na palavra de Deus. Então o poder de Deus, ele está à sua, à minha, ele está à nossa disposição para ser manifestado. Você pode manifestar o poder de Deus, você pode invocar o poder de Deus e você pode manifestar o poder de Deus. Você tem essa autoridade para manifestar o poder de Deus, amém? Você tem esta autoridade está sobre você, para você manifestar o poder de Deus. Josué, então, nesse momento que ele está aqui declarando isso, que ele e a casa dele estariam servindo ao Senhor, é o momento em que ele chama todas as autoridades de Israel, chama lá os juízes, chama lá os oficiais, chama lá os governos, chama lá os líderes das tribos, e vem toda a nação de Israel e se põe diante dele, e ele começa então a fazer essa declaração. E ele faz essa declaração, e não faz essa declaração de qualquer jeito, não faz essa declaração da boca para fora, porque Josué ele tinha conhecimento do que estava acontecendo, ele tinha conhecimento, por isso ele toma esta posição, invoca o povo, chama o povo com autoridade, chama o povo com ousadia, chama o povo e declara abertamente e claramente, sem medo e sem vergonha, dizendo: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então você que está aqui nessa noite, você que está me assistindo, tudo o que nós temos, tudo o que nós alcançamos, aonde foi que nós chegamos, foi por causa da permissão de Deus. Muitas pessoas falam assim: não, isso foi mero esforço meu, porque eu sou uma pessoa dedicada, isso é muito bom, porque eu sou uma pessoa esforçada, isso é muito bom, porque eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa que sei administrar. Tem pessoas que não sabem administrar. Eu sou uma pessoa que realmente cuido bem de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu conquistei, de tudo aquilo que meu pai deixou para mim, de tudo aquilo que a minha mãe deixou para mim, de tudo que os meus ancestrais, o meu passado fez para que eu pudesse estar onde que eu estou hoje. Mas mesmo assim, tudo isso ainda foi e é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque tudo foi criado por Deus. Tudo foi estabelecido por Deus. Nada que existe na face da terra, no sentido de natureza, no sentido que você administra, no sentido que você tem tomado posse, nada existe sem a permissão de Deus. Foi Deus.
Foi Deus. A palavra de Deus nos revela que foi Deus. A palavra de Deus nos mostra que foi Deus. Então tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você tem posse, tudo que você tem vivido, tudo que você tem desfrutado, não é mérito seu, não é glória sua, não é mérito meu, não é glória minha, simplesmente é reconhecimento que é permissão de Deus, que foi dado por Deus para cada um de nós. E Deus entregou na sua mão, Deus entregou na minha mão, Deus está entregando na nossa mão para que nós venhamos estarmos consagrando a Ele, aleluias, e consagrando a Ele e pedindo a sabedoria dEle, pedindo o discernimento dEle para podermos fazer tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, crescer, avançar, prosperar para a honra e para a glória dEle. Ou seja, você que está aqui nessa noite, é rendição a esse Deus, é total rendição a esse Deus, é total reconhecimento a esse Deus, é total entendimento de que Ele é Deus, sobre tudo e sobre todos, e se não é Ele, então não tem como dar sequência, não tem como dar continuidade. Então tudo que você tem, fala, tudo que eu tenho, de novo, tudo que eu tenho, é permissão de Deus. É verdade isso, está na Bíblia. É permissão de Deus. Então nada é mérito seu, nada é mérito meu. É permissão de Deus. Então se é permissão de Deus, isso quer dizer para você, para mim, para cada um de nós, que Deus ele tem mais para acrescentar na nossa vida. Que Deus tem mais para fazer na nossa vida. Que Deus tem mais para que nós venhamos viver e desfrutarmos do mais de Deus. Deus não é limitado. Deus não é limitado. Deus não é limitado. Chegou o momento que Moisés falou para o povo, chega, não precisa trazer mais. Quando o povo estava trazendo lá para a construção do templo, lá para aquele processo, falou, chega, não precisa mais. Mas se eles continuassem, vinha, assim é Deus. Deus ele manda, ele manda, ele manda, ele manda, ele manda, ele manda, ele manda. Então quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Não se contenta com pouco. Não se contenta, em todas as áreas, não se contente com pouco. Sempre queira mais. Sempre queira mais. Queira a melhor família, queira ser o melhor pai, queira ser a melhor mãe, queira ser o melhor trabalhador, queira ser o melhor empresário, a melhor empresária, queira ser o melhor esposo, a melhor esposa, queira ser o melhor adorador, a melhor adoradora, queira ser a melhor pessoa que busca a Deus em oração, queira ser a melhor pessoa que busca a Deus em consagração, queira ser a melhor pessoa que se renda aos pés do Senhor, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem mais na sua vida. Deus, Ele tem mais na sua vida. Eu profetizo o mais de Deus na sua vida nessa noite aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluia. Então, a única coisa que nós precisamos fazer, que está descrito aqui na palavra de Deus, mais especificamente no versículo de número 14, está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, a única coisa que nós precisamos fazer para que a obra continue se desenvolvendo, para que a obra de Deus na nossa vida continue em atividade, está aí, temer a Deus. Você e eu, nós precisamos temer a Deus, mas não temer a Deus por termos medo de Deus, mas porque reconhecemos quem é Deus, porque reconhecemos a atuação de Deus, porque reconhecemos a força de Deus, porque reconhecemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o ser humano do pó da terra, o Deus que cresceu o ser humano e que soprou no ser humano o seu ruá, a sua vida, o seu fôlego de vida. Então por isso eu temo a Deus e reconheço Deus na minha vida. E assim, não somente temer a Deus, mas servi-lo com integridade e com fidelidade, está dizendo aí o versículo de número 14, e também banir da vida, se desfazer de todo tipo de atrapalho. E aqui Josué está dirigindo uma palavra para aquele povo, o que aquele povo estava fazendo. Ele está dizendo, então vocês têm que se desfazer de todos os deuses. E vou dizer para vocês aqui, quando se fala aqui de todos os deuses, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então Josué está dizendo, vocês têm que lançar fora todos os deuses. E eles saíram do Egito debaixo daquele poder, daquele movimento sobrenatural, mas saíram carregando não apenas riquezas, mas eles saíram carregando deuses que eram cultuados lá dentro do Egito. E agora eles entram numa terra onde que havia lá os amorreus.
e os amorreus também tinham os seus deuses. Então Josué está sendo bem enfático e bem categórico: jogai fora os deuses que vocês vêm trazendo já desde os seus antepassados, jogai fora, ou vocês vão continuar também com esses deuses e ainda adorando os deuses aqui dos amorreus, aonde vocês estão habitando agora. Por isso está dizendo aqui: banir da vida, se desfazer de todo tipo de atrapalho. Porque quem dá é Deus, não tem outro que dá, é só Deus. E aquilo que às vezes o inimigo dá, ele está dando, mas não é dele. Ele está dando de enxerido, está dando de metido, está dando por engano, porque não é dele, é de Deus, porque foi Deus quem criou. Então é Deus. Só tem Deus para dar, só tem Deus para acrescentar, só tem Deus para multiplicar, só tem Deus para virar uma chave e continuar derramando o que é do céu sobre a vida de uma pessoa, sobre a vida de uma família, sobre a vida de um pai de família, sobre a vida de uma mãe de família, sobre você que está aqui nessa noite. Só tem Deus. Então Josué, ele tinha motivos para poder estar fazendo isso, chamando o povo para responsabilidade, chamando o povo para estar perto dele, para ele poder falar algumas coisas. Se você vai ler do versículo 1, você vai vendo que ele vai explanando, ele vai sendo boca de Deus, ele vai explanando todo o fundo histórico do que Deus havia feito, dos acontecimentos, de como foi que Deus tirou, de como foi que Deus manifestou, de como foi que Deus conduziu, até o ponto que eles chegaram ali. E chegando ali então, agora vem esse desafio de uma aliança, de uma consagração familiar. E para acontecer a aliança, para acontecer a consagração, era temer, era servir a Deus com integridade, com fidelidade, e era banir, era se desfazer de tudo aquilo que podia ocupar o lugar de Deus. Deus não troca a sua pessoa, o que é dele, com ninguém. É só Ele, e somente Ele, para a honra e glória dEle. Então Josué, ele tinha, vamos dizer assim, em palavras populares, ele tinha cafife, para poder chegar e falar assim, olha, cacife, para poder chegar agora e dizer o que ele está dizendo aqui. Então as experiências que ele viveu, as experiências que ele teve. Josué não estava olhando para o inimigo, Josué não estava olhando para as lutas, Josué não estava olhando agora aqui para as guerras, Josué não estava olhando aqui agora para os deuses, não, Josué estava olhando para aquele que é o Deus Pai Todo-Poderoso. Josué estava olhando agora para aquele que é o autor e consumador da sua fé, e estava aqui agora colocando esse desafio, colocando esse direcionamento para a vida deles. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos olhar para o inimigo, nós não podemos olhar para as circunstâncias, nós não podemos olhar para as coisas ruins, nós não podemos olhar para as coisas negativas, nós não podemos olhar para aquilo que é um atrapalho, mas seguir olhando para Deus, seguir olhando para Deus, seguir focado em Deus, seguir declarando: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. De repente você tem um filho, tem uma filha que de repente está lá rebelde, está lá carrancudo, está lá carrancuda, está lá com a boca cheia de coisa ruim, cheia de coisa negativa, lá com pensamentos realmente de ódio, de revolta, aquele negócio todo, mas você não pode olhar para isso. Você tem que continuar amando o seu filho, você tem que continuar amando a sua filha, mas você tem que declarar profeticamente: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. E vai chegar o momento, porque você está declarando, porque você está profetizando, que o Espírito Santo vai chegar no momento que ele vai ter a liberdade de tocar, de ministrar, de falar, de quebrar o coração e de transformar pelo poder do sangue de Jesus. Então algo vai acontecer, algo de Deus vai acontecer para a honra e para a glória do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Josué estava olhando para os movimentos sobrenatural que ele vivenciou. E olha que ele vivenciou muitos momentos realmente no sentido sobrenatural. Quais foram os momentos sobrenaturais que você já viveu com a sua família? Quais são os momentos sobrenaturais que você já viveu pessoalmente, que você já viveu com o seu cônjuge, que você já viveu dentro do seu lar e você entende que foi um movimento de Deus, foi um movimento sobrenatural, foi um movimento que foi permissão de Deus. Eu senti a presença, eu senti o fogo, eu senti a glória, eu senti que naquela situação, eu senti que naquele momento ali de luta, de dificuldade, foi Deus que manifestou a sua glória, foi Deus que manifestou o seu poder, foi Deus que veio em direção, foi Deus
que veio em providência, foi Deus que veio abrindo as portas, foi Deus que derramou a sua paz, foi Deus. Quando foi esse momento que você já sentiu isso? Então são nesses momentos que você tem que focar. Não é na circunstância, não é nas lutas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos revela que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente Deus descansará. Então Deus está no controle, Deus está cuidando, Deus está na direção, Deus está manifestando o seu poder. Então você só tem que fazer o quê? Você só tem que adorar, você só tem que louvar, você só tem que glorificar, você só tem que exaltar, você só tem que dobrar o seu joelho, você só tem que andar na sua casa marchando e declarando: Deus está comigo, Deus está no controle, Deus está agindo, Deus está se manifestando. Toda a honra e toda a glória a Deus, todo louvor e toda adoração a Deus, e assim sucessivamente, no nome de Jesus, porque você está focado nos movimentos sobrenaturais que já aconteceram da parte de Deus na sua vida. Você não pode esquecer isso, você tem que alimentar isso, e você tem que preservar isso, preservando, alimentando, alimentando e preservando, porque dia a dia, você tem que estar lutando, enfrentando contra alguma coisa, porque o nosso adversário, ele não dorme, o nosso adversário está 24 horas com a sua equipe, tentando montar, tentando arquitetar, tentando fazer alguma coisa para querer desestruturar você. Mas como você está ungido, como você está ungida, como você está revestido, como você está revestida, ele não encontra brecha. Por isso você tem que estar ligado, você tem que estar ligada, você tem que estar focado, você tem que estar focado. Josué, nesse momento aqui, nesse ambiente aqui, ele está aqui realmente focado em Deus. Por isso ele está fazendo essa declaração: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então um pai de família, uma mãe de família, não tem motivos, focado em Deus, firmado na rocha que é Jesus, não tem motivos para abandonar a sua fé. Não tem motivos para retroceder na sua fé. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa que está caminhando com Deus, não tem motivos para retroceder na vida espiritual. Não tem motivos. Se retroceder é porque em algum momento, em alguma circunstância, em alguma situação, o inimigo conseguiu dar uma laçada, o inimigo conseguiu dar uma rasteira, derrubou, e agora então a pessoa entende que ela perdeu a fé. Tem que trazer a memória. Trazer a memória o que Deus já fez. As manifestações de Deus. As manifestações da glória de Deus. E para fazer isso, meu irmão, minha irmã, nós temos que estarmos focados na palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Pai. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Ele continua sendo o mesmo Deus. Então quando você lê a palavra de Deus, você vê alguns acontecimentos, algumas manifestações da glória de Deus, algumas manifestações do poder de Deus, algumas coisas assim que você fala assim: nossa, mas que coisa poderosa, que coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus que nós estamos aqui dizendo: glória, santo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus para você vivenciar, para você continuar vivenciando, para você continuar com essa gana, com esse apego, e você continuar declarando, você continuar decretando: vai ser eu e a minha casa, vai ser eu e a minha casa, vai ser eu e a minha casa, eu não aceito, vai ser eu e a minha casa, eu não abro mão, vai ser eu e a minha casa, eu não retrocedo, vai ser eu e a minha casa. De repente vai acontecer algumas coisas que você vai falar assim: meu Deus do céu, quanto mais eu declaro, quanto mais eu profetizo, parece que a coisa fica pior, mas aí você tem que resistir. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele vai fugir de você. Então você tem que resistir e continuar declarando: é eu e a minha casa, eu não abro mão, é eu e a minha casa, eu não abro mão, é eu e a minha casa que vamos servir ao Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Eu profetizo que assim como foi com Josué, que assim como foi com Josué, aleluias, vai ser com você, vai ser com você, vai ser com você, vai ser com você e com a sua casa, vai ser com você e com a sua casa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho base para profetizar, porque um homem de Deus está aqui profetizando: eu e a minha casa, eu e a minha casa. Ele já estava falando do presente e já estava falando do futuro. Então, meu irmão, minha irmã, é para o presente e é para o futuro. Eu e a minha casa.
A nossa geração, a sua, a minha, a nossa geração. Aleluias, aleluias, aleluias. Precisa, a partir de você, a partir de mim, a partir de nós, continuar declarando: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A sua geração, a minha geração, precisa continuar declarando: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tem problema? Tem. Tem dificuldade? Tem. Tem algumas coisas que é complicada? Sim, tem. Mas eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar apegados ao Senhor. Eu e a minha casa vamos continuar firme com o Senhor. Eu e a minha casa vamos seguir adorando. Eu e a minha casa vamos seguir declarando. Eu e a minha casa vamos continuar vivendo do que vem do Senhor. Aleluias. Então, ore um pouco mais. Se você está orando já há um tempo que você está achando que é bom, dedique um pouco mais em oração. Dedique um pouco mais. Jejua um pouco mais. Se consagre um pouco mais. Clame a Deus um pouco mais. Adore a Deus um pouco mais. Louve a Deus um pouco mais. Nós sabemos que aqui nós somos limitados, temos um tempo aqui para estarmos aqui juntos aqui. Nós temos todo um tempo durante o dia na nossa casa, no nosso trabalho, para estarmos ali declarando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarmos ali declarando a manifestação da glória de Deus, estarmos ali declarando a presença de Deus, estarmos ali declarando os movimentos dos céus, estarmos ali declarando, profetizando: é eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa. E Deus vai atuando, Deus vai agindo, porque você é um portal da manifestação da glória de Deus. Você sabia disso? Cada filho de Deus é um portal da manifestação da glória de Deus. Deus se manifesta aqui nessa terra através dos seus filhos, através das suas filhas, através dos seus ungidos, das suas ungidas. E você é filho, você é filha, você é ungido, você é ungida. Deus se manifesta em você e através de você. Esse lugar aqui foi consagrado para Deus. Mas se você e eu não estivermos aqui, de que adianta Deus manifestar a glória aqui? Então você vem, Deus está manifestando. E você sai daqui, Deus continua manifestando. E você vai chegar em casa, Deus vai continuar manifestando. Você vai se deitar, Deus está se manifestando lá. Você vai se levantar e Deus está se manifestando. E você vai continuar seguindo, Deus está se manifestando, porque você é um portal de Deus. Você é um portal da glória de Deus. Então creia no Pai, creia no Filho, creia no Espírito Santo, creia na palavra de Deus como regra de fé para a sua vida, para você continuar sendo um portal de Deus, para que haja essa manifestação e haja o cumprimento da palavra profética que aconteceu lá com os apóstolos, quando eles estavam lá orando, buscando a Deus. Sabe o que aconteceu? Vamos lá, em Atos capítulo 2, para nós irmos já para os finalmente. Atos capítulo 2, versículo 14 ao versículo de número 21. Aleluias, aleluias, aleluias. Temos que tomar posse no nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 2, versículo 14 e versículo 21. Quando as pessoas estavam ali criticando, estavam ali blasfemando, estavam ali dando de dedo, estavam ali xingando, estavam ali achando que eles estavam bêbados, estavam embriagados, num horário que não tinha nada a ver. Mas então o apóstolo Pedro, ele se levanta. Aquele homem que negou Jesus 3 vezes, agora ele se levanta, porque está cheio da glória de Deus, está cheio do poder de Deus. Ele se levanta e ele vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 21. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito, profetizado, declarado, aleluias, pelo profeta Joel. Eita Deus grandão, maravilhoso. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Isso está incluído você e eu. Os seus filhos, olha como tem a ver com a família. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Pai, você tem que declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
para você chegar ao ponto de você ver o seu filho, a sua filha, sendo boca de profeta e profetizando no nome de Jesus. Está dizendo aqui? A palavra está dizendo aqui: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Olha como envolve toda a família. Envolve os filhos, as crianças, envolve os juniores, os adolescentes, os jovens, envolve os velhos. Você não é velho ainda, mas tem o seu avô, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, para a honra e glória do Senhor, e você incluído nesse pacote. Aleluias, aleluia. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Você é empresário, você é empresária, a promessa aqui é também sobre os teus funcionários, é sobre os teus servos, é sobre as tuas servas. Então no ambiente em que você administra, no ambiente onde você é dono, no ambiente onde você é o administrador, ali também vai haver a manifestação da glória de Deus, e vai ser derramado sobre o servo e sobre a serva. Você vai ter funcionários, funcionárias excelentes, mas o portal é você. O portal é você. Aleluias, aleluias. Versículo 19: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais debaixo, na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz aqui a palavra de Deus. Então é uma palavra profética para toda a família. Para toda a família. Seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Para toda a família. Mas você é o portal. Josué estava sendo o portal de Deus, dizendo: eu e a minha casa, a partir de mim, toda a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Josué está falando isso. Para você, que mulher que está aqui, seu esposo não está aqui, comece a declarar: eu e a minha casa vamos servir. Você, esposo que está aqui, sua esposa não está aqui, comece a declarar: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você, mãe que está aqui, comece a declarar: você, pai que está aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que não tem um companheiro ainda, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode rir, irmã, é unção. Aleluias. Deus tem promessas, irmãos. Deus tem promessas para você, para mim, para nós, para a nossa família. Tem promessa. Não a nossa, nós falar aqui que nós somos cristãos, que nós somos homens de Deus, que nós somos mulheres de Deus, sem viver as promessas de Deus, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa que está fora do eixo. Tem alguma coisa que está desalinhado, que está desalinhada. É promessa. Nós temos que viver a promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não sei dizer para você, porque a gente lê a palavra, né? E lendo a palavra, a gente vê alguns acontecimentos e fica falando assim: está próximo, está próximo. Então não sei se está próximo a vinda de Jesus, mas eu sei que está dizendo aqui que vai ser derramado. Antes de Jesus voltar, vai ser derramado do Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre você, sobre mim, sobre toda a carne. Não vai ficar ninguém de fora. Sobre toda a carne que permanece. Então é sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa. Então é urgente. É urgente clamar para o derramamento do Espírito, do fogo do Espírito, da glória do Espírito, da unção do Espírito sobre toda a nossa casa. Então não se assuste. Se de repente está lá na sua casa, você está vendo a sua filha lá, o seu filho orando, e daqui a pouco ele está lá. Vai lá, vai com ele lá e fala: Senhor, tomo posse, eu quero o Senhor. O que ele está sentindo, eu quero o Senhor, eu tomo posse. De repente você está lá vendo a sua mulher lá orando, não sei que horário que ela ora, de repente ela levantou secretamente, está lá, e de repente você acorda com ela orando, com ela clamando, e você olha assim, você vê um brilho da glória, você vê um fogo assim, e a sua mulher está lá, o seu esposo está lá, e você: Senhor, eu entro nesse fogo, eu entro nessa glória, porque o Senhor está derramando. Então se o Senhor está derramando, também é para mim. Então eu recebo, eu tomo posse em o nome do Senhor Jesus, porque está na palavra promessa. Então vai acontecer, porque você é o portal da glória de Deus. Aleluia. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias.
Arashomenasiarasuimanai. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Senhor, a sua palavra, Deus, ela é, Senhor, a sua palavra. Deus, aquilo que foi de mim, Senhor, oh Deus, deleta, Senhor, da mente de cada um, de cada uma, Senhor. Mas aquilo que foi do Espírito do Senhor, que foi do Espírito do Senhor, Deus glorioso, oh meu Pai, que penetre, Deus, no ouvido espiritual, na mente espiritual, oh Deus, e que faça um efeito, Senhor, um efeito, ó Deus, sobrenatural, no nome do Senhor Jesus, sobre cada homem aqui, Senhor, sobre cada mulher aqui, Senhor, sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada criança que está neste recinto aqui, a glória do Senhor, Deus, o fogo santo do Espírito Santo do Senhor, Deus, para que haja, Senhor, mais convicção, para que haja, Senhor, mais desempenho, Senhor, para declarar, para profetizar a sua palavra sobre si mesmo, sobre a própria família, a posição, a unção de Josué, aleluias, convicto de que ele e a casa dele estariam servindo ao Senhor. Deus, nós estamos aqui tomando esta posição, aleluias, de Josué, e estamos declarando profeticamente no nome do Senhor Jesus, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor para a honra e para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Em o nome do Senhor Jesus, eu glorifico o Senhor, eu exalto o Senhor a Ti, eu bendigo o Senhor a Ti, eu dou graças, ó Deus, a Ti. E no nome de Jesus, meu Pai, nós vamos abençoar, nós vamos tocar, Deus, e que o toque das nossas mãos seja o toque da glória do Senhor, o toque do poder do Senhor, Deus, sobre cada família, Deus, que está aqui nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Santo, Senhor vivo, Deus, nos colocamos à sua disposição, para sermos, ó Deus, portais do Senhor, manifestando a glória do Senhor, manifestando o poder do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.